O programa Cheque Mate está de volta. A nossa entrevistada de hoje é a professora Miriam Moema. Professora, obviamente muita coisa mudou, né, da década de 70, quando a senhora começou a trabalhar com televisão, para cá. Mas que tipo de elementos mais expressivos a senhora entende que realmente mudou no telejornalismo daquela época para hoje? A mudança de quando eu iniciei para hoje, ela é extremamente significativa, né? É uma mudança, assim, eu diria até radical, porque você sair de uma estrutura, né, de gravação, de coleta de informação analógica, com câmeras extremamente, né, difíceis de manuseio, câmeras complexas e pesadas, para o sistema que nós temos hoje, o sistema digital, que é um sistema, né, prático e eu diria até assim, democrático. Hoje se faz comunicação, se faz jornalismo hoje com muito menos custos de produção do que se fazia nessa época. Então, assim, e a facilidade com que nós, né, hoje coletamos e disseminamos informação. Então, eu acho que um dos fatores foi essa mudança, que nós iniciamos, quando a televisão começou ao vivo, né, nós não tínhamos sequer como gravar um programa, por exemplo, um programa, né, em estúdio, a gente fazia, era tudo feito ao vivo. E depois surgiu o videotape, e nessa evolução, né, da televisão, a gente tem hoje possibilidades que a gente fala de qualquer lugar, ao vivo, em qualquer momento, e nós estamos, né, somos partícipes desse conjunto de fatos, de acontecimentos que ocorrem no mundo hoje. Então, a diferença é extremamente significativa e, para mim, muito favorável. Que bom. Vamos a mais uma pergunta? Então, professora, hoje muito se discute sobre a fake news, né? Então, nós gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre esse tema. Esse tema é um tema que está sendo extremamente abordado, né? Estudado, inclusive. Os profissionais da área, né, estão já, né, se inquietando com essas questões, mas eu acho que dentro do contexto da comunicação e do mundo, né, das mediações em que a gente vive hoje, eu acho que faz parte também, o fake news faz parte também. Só que, assim, eu não sou muito, eu diria, não sou muito favorável a esse tipo de divulgação, de fato em si. Mas eu acredito que isso faz parte do conjunto do que nós estamos hoje vivenciando hoje. As redes sociais possibilitam, nós passamos de um processo de emissão e recepção para um processo cíclico onde emissor é receptor e receptor é emissor. Então, o que antes o receptor era apenas o ser que, né, o indivíduo que recebia as informações, hoje esse processo mudou. Então, hoje o receptor, ele é tão produtor de conteúdo quanto o profissional da área de comunicação. Então, acho que são muita gente envolvida no processo e isso acaba, né, que pessoas, eu diria, um pouco menos informadas ou não sei se não informadas, mas assim, até com a pitada de instigar o público, faz isso às vezes até mais como provocação, eu acredito. Professora, eu não sei se a senhora concorda comigo, mas as notícias falsas ou a disseminação de inverdades sempre existiu na história das mediações, relações sociais, não é? Sempre. Parece que as tecnologias, de alguma forma, potencializam a disseminação até com algoritmos, né, que vão controlando e disseminando perfis falsos, né? Acho que a coisa passa também, não sei se a senhora concorda, por um processo de educação e de conscientização da sociedade para conseguir filtrar o que não é verdade, não é? O fato eu concordo totalmente da opinião com você e acho que assim, o fato que nós estamos vivendo hoje, né? A sociedade cria, né? Nós vivemos um momento aqui em Natal, basicamente o ano passado, onde as pessoas viviam amedrontadas
né? E com um certo temor, um temor até exagerado, né? Da violência que estava tomando conta da cidade, e as rebeliões nos presídios e tal, e as pessoas ficavam criando, né, inverdades ou fatos falsos, né, para amedrontar ainda mais as pessoas. Então as pessoas ficavam, eu vi no Facebook, fulano, né, assaltou e entrou no restaurante e fez arrastão e não sei o quê, e as pessoas só se comunicando através das redes sociais. E as redes sociais, né, fazendo toda essa, né, esse circuito de inverdades que, infelizmente, a gente também passa por isso. Ok, vamos a mais uma pergunta agora com Michele. Agora, o lado humano, o lado mãe da Miriam Moema, que eu acho que muitos não conhecem ainda, você enquanto mãe, e mãe independente, profissional, que trabalha desde cedo, sempre dedicada ao jornalismo com muito amor, com muito vínculo, em que momento isso acabou tirando o seu papel de mãe assim, e te deixando refletido? Aonde foi que eu poderia ter melhorado enquanto mãe? Em que ponto isso me atrapalhou ou me auxiliou? E se isso foi, de alguma forma, um diferencial na educação da sua filha, né? Se a sua profissão, enquanto mãe, houve alguma influência na educação da sua filha, da sua família, no geral? Na verdade, sim, porque como profissional, eu sempre fui uma profissional muito, muito exigente comigo mesma. Então, eu não consigo deixar minhas obrigações, meus deveres, minhas aulas, cumprimento das minhas obrigações em segundo plano. E em alguns momentos eu me exijo muito. Em casa, minha mãe sempre me colocava isso, sempre me alertava com relação a isso. Ela dizia que eu era muito perfeccionista. E realmente eu até concordei com ela no momento que ela me fez essa observação. Aconteceu sim, porque teve momentos em que eu poderia estar mais presente, né, na educação da minha filha. Eu só tenho uma filha e ela é filha única, e por isso, né, ficava mais difícil, porque ela estava muito mais presente, né, o pai estava muito mais presente na vida dela do que eu, porque eu tinha que, né, sair. Teve momentos que eu ficava chegava na universidade de manhã, o nosso curso funcionou uma época pela manhã e tarde. E aí em alguns cargos administrativos, eu tive que ficar aqui o dia inteiro, chegava amanhã e saía à noite, tinha aula à noite também, e isso me distanciava um pouco dela, né? E teve momentos em que ela chegou para mim e para dizer que ela, mãinha, você não me ouve, você não, né? Eu preciso conversar mais com você. E foi nesse momento que eu me percebi que eu estava, né, o lado mãe da Miriam estava um pouco, eu estava, não é que me senti mal, mas assim, não fiquei confortável com essa cobrança da filha, né? E aí fui refletir sobre isso e fui mostrando para ela. Tanto que hoje ela escreve, ela gosta muito de escrever, e sempre quando ela escreve, ela diz, eu quero ser igual à minha mãe. Sempre assim, muito responsável com as obrigações, com os deveres, e a minha mãe é o espelho para mim. E isso me conforta hoje, né? Que nesse momento que eu percebi isso, eu fui dando uma maneirada, porque a gente que trabalha e que é responsável, a gente é muito cobrado. Quem mais trabalha é mais cobrado, porque as pessoas acham que você tem a obrigação de estar ali. Então, eu fiquei muito tempo em função do curso aqui, né? Chefe, vice-chefe. Lá na Paraíba, eu fui vice-chefe. Quando eu cheguei, logo em seguida, eu fui vice-chefe do departamento. Inclusive com um companheiro maravilhoso, né? O Fausto Neto, que nós fomos, ele era chefe, eu era vice. E aí, esses momentos, né, em que você está muito mais voltado para o trabalho, isso faz com que a gente, o lado mãe, né, o meu lado mãe, ficasse um pouco a desejar. Professora,
em relação à sua participação na gestão, né, na gestão administrativa aqui do departamento, para além das questões pessoais, quais são os principais desafios de tomar conta, de administrar um setor, um departamento como de comunicação social? Eu diria que essa parte administrativa, para mim, eu dividiria essa experiência, né, em 2 momentos. Um primeiro momento em que eu fui, assim que eu cheguei no departamento, de volta da Paraíba, eu assumi a chefia, junto com o colega Ricardo Rosado, que foi vice-chefe, e aí... Você vai precisar o ano? 87. Tá. E aí... Nesse período, o departamento não tinha absolutamente nenhuma condição, né, de atender às necessidades práticas, laboratoriais, e aí uma das metas que eu me comprometi com os alunos, principalmente, né, com os colegas e o corpo docente, foi de que eu iria batalhar para conseguir... deixar os laboratórios, pelo menos, em condições viáveis das aulas, né, das aulas práticas. E aí, fizemos um projeto chamado Consolidação dos Laboratórios, e esse projeto eu tive que ir para Brasília, né, brigar lá, foi um período muito difícil financeiramente falando na universidade, e aí houve uma brechinha, assim, um projeto, os projetos chegavam e aí eles iam avaliando as necessidades e acabou que demos sorte e o nosso projeto foi contemplado, foi, né, atendido, e aí nós conseguimos montar todo o laboratório de fotografia, o laboratório de TV, que aí foi quando veio todo o equipamento de Umatic, na época ainda, né, para ser montado. O grande problema aí foi chegada do equipamento, o equipamento todo aqui, e simplesmente o equipamento foi guardado, né, foi armazenado no banheiro do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, porque não tinha espaço. Aí foi uma outra briga que nós compramos, inclusive com a participação efetiva dos estudantes, fomos em passeata à reitoria, né, e pedimos lá ao reitor, na época acho que da Ladier, não lembro bem agora, mas acho que foi nesse momento, e aí conseguimos um espaço aqui na biblioteca, esse espaço que hoje acho que é um laboratório de informática, para montar nossa TV, né, nosso laboratório de TV. E o laboratório de rádio também, que aí compramos alguns gravadores e tal. Isso foi, para mim, foi assim, nesse período, enfrentamos esse problema, né? Tivemos a sorte de conseguir a consolidação dos laboratórios e eu acho que é o mais representativo desse momento administrativo. Vamos a mais uma pergunta? Professora, a senhora frisou durante a entrevista que o ambiente acadêmico sempre esteve muito presente na vida da senhora. Como orientadora, como professora, a senhora também realizou diversos trabalhos. Tem algum que lhe marcou em especial nessa trajetória? Tem. Você diz trabalho de acadêmico? Tem. Tem momentos assim que eu guardo com muito carinho, né? Um primeiro momento foi um momento lá em João Pessoa, lá na Paraíba, né? Nós montamos uma revista chamada Realidade, e com os alunos, e aí tivemos, né, uma produção extremamente significativa naquela época, né, e esse trabalho ele recebeu prêmios e tal. Esse foi um momento, e o outro momento foi agora na minha pesquisa de doutorado, quando eu fui para uma escola, né, trabalhar dentro de uma escola de ensino médio, e eu descobri, né, que os alunos do ensino médio me deram assim todas as possibilidades de conclusão da minha pesquisa, porque eu achava difícil trabalhar com leitura da imagem, né, nas escolas públicas, e aí eu tive uma grande surpresa, e isso foi extremamente gratificante para mim, de ver os alunos, né, de ensino médio lendo as imagens
com uma facilidade que eu não esperava. Então, esse trabalho já foi publicado, né? Ele está no e-book, está aí no reservatório da biblioteca, aqui da editora, foi publicado pela editora, da UFRN, e isso também, academicamente, para mim, foi muito significativo, essa pesquisa, esse trabalho. Em relação aos estudantes, aos alunos, a senhora, sei que essa pergunta é até um pouco complexa para a senhora conseguir lembrar de uma grande quantidade de nomes, né? Mas alguns alunos que ganharam uma projeção nacional ou internacional, a senhora poderia lembrar agora? Lembro sim. Em 96, nós tivemos a Cientec, né? E pela primeira vez na história, né, do curso de comunicação social, nós conseguimos um stand na Cientec. O curso de comunicação era assim, era muito, não era muito bem, não tinha uma acolhida muito boa para o curso de comunicação nessa época. E aí nós conseguimos, com esses alunos que eu vou já citar o nome, nós conseguimos esse stand e montamos o trabalho que até hoje, né, continua, a gente tem aí, né, resultados assim, positivos disso. Nós montamos um jornal que era feito aqui na TVU, a gente vinha para cá, gravava aqui no estúdio, levava para o telão que a gente montou na Cientec, chamado Teleco-Teco, era um telejornal, né, informando tudo que acontecia na Cientec. Montamos um jornalzinho, um tabloidezinho, chamado Balacobaco, e nós fizemos toda a divulgação da feira, né, da Cientec, e teve um envolvimento muito grande dessa turma, né, uma turma que, para mim, foi uma turma que mais mexeu comigo, né? Eu me envolvi demais com essa turma, porque era uma turma muito interessada, e do resultado desses trabalhos, né, nós temos hoje um aluno que está aí como resultado de todas essas experiências, que é o Alan Severiano, que é que foi meu orientando aqui, e que está aí na Rede Globo, né? Começou na TV Cultura, fez um trabalho, inclusive um documentário que ele fez comigo, e aí ele mandou para a TV Cultura, aí foi né, aceito, ele foi convidado para trabalhar na TV Cultura, e depois da TV Cultura ele recebeu, né, o convite para ir para a TV Globo, a Rede Globo de São Paulo, e depois foi para o Rio, e agora mais recentemente como correspondente internacional. Né? Então tem o Alan, tem o Pedro, que também hoje trabalha na revista, na Abril, na editora Abril. Tem outra aluna, que é a nossa aluna Ariane Mondo, que foi aluna da Escola de Cinema de Cuba e foi convidada para dar aula lá na Escola de Cinema de Cuba. E tem outros tantos que eu agora no momento não lembro, mas essa turma especificamente, né? E tem muitos que são professores hoje, né? Tem o Caio Vitoriano, que hoje é professor da UNP, né? Que é bem reconhecido, é um profissional da área do jornalismo, da publicidade. E tem outros tantos que eu não lembro, não recordo, porque são muitos alunos. Muito bem, professora. Nós vamos agora para mais um intervalo. Não saia daí, o Checkmate volta já.